Maravilha, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo onde eu quero entregar para vocês uma estrutura para transformar o WhatsApp numa máquina de vendas, para ter exatamente todas as mensagens e todo o processo de vendas, para realmente em todos os leads que chegar no WhatsApp, em todas as oportunidades de vendas, serem de fato convertidas em clientes. E como que a gente faz isso? Através das mensagens certas, no momento certo e, claro, entendendo os conceitos por trás de uma venda. E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, antes de apresentar as mensagens, para vocês implementar já hoje aí no WhatsApp de vocês e já começar a buscar essas vendas, recuperar clientes que estão parados, eu quero falar sobre vendas de fato. Quero falar sobre conceitos comerciais que vão ajudar a potencializar e a entender os motivos por trás de cada mensagem. Então vamos lá, o que é vender? Eu, como profissional de marketing, eu nunca estudei sobre isso. Em nenhuma faculdade, em nenhum lugar, você nunca vai aprender o que é vendas, né? Não de maneira institucional, não de maneira programática. E por mais que exista uma faculdade de vendas, a partir do momento que ela existir, ela vai estar ultrapassada, porque sempre vai ter técnicas novas, estratégias novas para ter ainda mais resultado. Então as vendas é algo orgânico, é algo que muda, é algo que a gente tem que estar atualizando, tem que estar trabalhando. Então nada do que eu vou te apresentar aqui é escrito na pedra, muito pelo contrário, isso aqui vai precisar de ajustes, vai precisar de melhorias. Mas vocês entendendo esses conceitos, entendendo os motivos por trás, tenho certeza que vocês vão poder aplicar essas melhorias. Mas o que é vender, né? O que é fechar uma venda? Quando a gente fala de venda, a gente fala de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de, querendo ou não, ajudar essas pessoas, né? Porque ninguém tiraria dinheiro do bolso delas para nos entregar sem que houvesse uma ajuda, sem que houvesse uma troca, sem que houvesse um motivo para isso acontecer. E eu até gosto dessa frase aqui que explica o que é uma venda, né? A venda nada mais é do que criar condições pela qual o cliente convence a si mesmo. Então, naquele filme O Lobo de Wall Street, né, eles trazem uma caneta e perguntam: agora me venda essa caneta aqui. E como que a gente pode vender essa caneta usando essa frase a nosso favor? É justamente criar condições na qual o cliente convence a comprar essa caneta. Então, você aí, você tem como escrever o seu nome nessa folha de papel? Se você não tiver uma caneta, você vai ter a necessidade dessa caneta. E aí fica mais fácil de vender uma caneta para quem tem essa necessidade. Então a gente busca criar essa necessidade, a gente busca moldar a nossa comunicação para descobrir dentro do potencial cliente a necessidade que ele tem para comprar o nosso produto. Então a gente busca entender primeiro não só como que o nosso produto transforma a vida do cliente, mas também o que o cliente busca. E a gente tenta conectar um com o outro, conectar as necessidades do cliente com a transformação, com a solução que o nosso produto oferece para esse cliente. Então eu gosto muito dessa frase, nos ajuda a ter muita clareza do que é uma venda, né? E de como fechar uma venda também. Agora, eu gosto muito dessa segunda frase aqui, que é bem complementar, que o cliente, ele não compra aquilo que ele precisa. Eu, particularmente, tenho certeza que você também precisa de várias coisas, né? Mas a gente compra aquilo que a gente quer, né? E não necessariamente o que a gente precisa. Então, como que a gente pode moldar a nossa fala para o cliente querer o nosso produto? A primeira coisa, como eu falei, é encaixar a necessidade com a solução. Eu acho que fazendo isso já fica muito mais fácil de conseguir transmitir todo o valor que o nosso produto tem, porque assim fica casado com a necessidade do cliente. Então basta o cliente demonstrar que quer, né? Basta ele demonstrar que tem essa necessidade, demonstrar um mínimo de interesse e você conseguir ter a atenção desse cliente, os olhos, os ouvidos, a atenção dele, é tudo isso que você precisa para fechar uma venda. Então você só precisa da atenção do cliente e de um bom atendimento, né? De uma boa proposta, de uma boa mensagem bem escrita e clara para o cliente. Porque se o cliente não entender que vai resolver o problema dele, que vai ajudar ele, ele não vai comprar, né? Porque a confusão não gera vendas, né? Muitos clientes deixam às vezes de fechar uma venda por não entender exatamente como que aquilo vai ajudar ou como que aquilo vai resolver o problema que ele tem. Então, eu gosto muito de buscar entender, claro, os motivos e as necessidades do cliente, mas transformar essas necessidades em algo que a nossa solução consegue resolver. Então, cliente, como você me comentou que queria ter mais tempo livre, que quer ter mais espaço para cuidar da família, que você quer às vezes aproveitar mais o seu dia com a sua família, eu tenho certeza que os nossos produtos vão te ajudar. Deixa eu te contar mais. E aí você apresenta os produtos, apresenta os benefícios de cada um deles. Então a gente busca, claro, sempre agregar valor no nosso produto, né? E como que a gente faz isso? Justamente casando aquilo que o cliente quer, casando aquela necessidade com aquela solução que a gente tem, com os produtos que a gente tem. Então fechou. Agora entra a parte mais dentro do nosso controle, que é conduzir o cliente de maneira eficaz por todas as etapas que ele precisa passar para fechar uma venda. Porque querendo ou não, quem conduz essa venda é você, não é o cliente.
Por mais que o cliente chegue perguntando valor, tu só vai apresentar o valor se tu tem a certeza de que vale a pena apresentar o valor para ele, de que realmente a gente consegue ajudar esse cliente que tem o que ele busca. Porque de nada adianta apresentar o valor para alguém que não busca aquilo que a gente oferece, né? Não vai ser apresentado, o cliente talvez não vá nem ver, e a gente só perdeu o nosso tempo, né? Então a gente sempre tem que buscar, claro, entender as necessidades do cliente, mas também conduzir esse cliente de maneira eficaz. Porque se a gente só pega e apresenta o preço para o cliente, ó, tá aqui, acabou. O cliente ele também não vai ter muita reação, ele também não vai querer continuar essa conversa. Então eu sempre recomendo que a gente não apresente o produto, e sim entender o cliente, entender o que ele buscar realmente ajudar ele de maneira um pouquinho mais personalizada, e depois que a gente entende o cliente, que a gente apresenta o preço, que a gente apresenta a oferta, que a gente apresenta a nossa solução, apresenta a nossa empresa. Porque também de nada adianta apresentar, né, para quem não quer, ou para quem não busca aquilo que a gente oferece, sabe? Então eu acho sempre relevante a gente buscar conduzir essa venda e nunca o cliente, nunca deixar o cliente conduzir a venda por nós, né? Porque sabendo que é a gente que tem a solução que ele precisa, como que a gente vai deixar o cliente conduzir a venda, sabendo que talvez ele não vá passar pelas etapas que precisa para fechar essa venda da melhor forma? Se talvez o cliente quer só mandar o Pix e esperar receber em casa, sem ele trazer os dados de endereço, os dados de entrega, por exemplo. Então, quem tem que conduzir a venda necessariamente é você, tá? É necessariamente você, com as perguntas certas, com as mensagens certas, tá bom? E o que é uma oferta, né? Porque, querendo ou não, quando a gente conduz uma venda, a gente gera um pouco de desejo no cliente, a gente, claro, amplia a necessidade dele, entende o cliente, quebra as dúvidas, quebra as objeções, a gente, claro, apresenta uma oferta e tem o pós-venda, né? Mas o que é essa questão da oferta? Também acho importante ressaltar que uma oferta é um benefício desejável, né, e que gera uma reação inevitável, tá? Então eu gosto muito dessas frases aqui, justamente para a gente entender e, claro, melhorar o nosso atendimento com base nesses conceitos comercial. Então, se hoje a gente apresenta uma oferta que não tem um benefício desejável, que não tem uma transformação clara, que não tem um benefício muito fácil do cliente entender, talvez a gente não vá gerar a reação que a gente deseja gerar. Então, se hoje tu apresenta só o preço, só o catálogo e não reforça os benefícios que o cliente vai ter com o nosso produto, talvez ele não vá ver valor. Talvez ele não vá querer fechar essa venda, porque ele não entende que não é só um produto que tu vai receber, cliente, é uma transformação. Tu vai receber e não é só um produto aí na sua casa, e sim muito mais agilidade no seu dia a dia, muito mais praticidade, muito mais tempo livre. E qual é o valor hoje da sua hora? Qual é o valor hoje que tem na sua vida ter mais tempo livre para sua família? Imagina que isso, querendo ou não, ancora o nosso preço muito lá em cima, né? Então, se o cliente, por exemplo, sabe que tem um dia corrido, vive na correria, tem um custo hora alto, né? Para, por exemplo, ter um trabalho ali que tem esse custo hora alto, e ele economiza nesse custo hora, o quanto que ele vai estar economizando com o nosso trabalho, né, com o nosso produto, por exemplo. Então a gente tem que sempre mostrar que o nosso produto realmente transforma a vida das pessoas, que ele resolve problemas, né, não só no curto, mas no longo prazo também. E que vender está intimamente ligado a ajudar as pessoas. Então eu quero que você pense em vender mais? Não, eu quero que você pense em ajudar mais. Porque você vai ser recompensado por isso. Enquanto mais pessoas tu ajudar, mais você vai ser recompensado. Então, quanto mais clientes você conseguir demonstrar essa clareza de que o nosso produto transforma a vida dele, que o nosso produto vai trazer mais praticidade, vai trazer mais tempo livre, e é claro, essa solução, casando com a necessidade que o cliente tem, vai ficar muito claro, muito fácil a gente conseguir fechar essa venda, porque a gente vai estar ajudando o cliente naquilo que ele busca. Ele vai estar ajudando o cliente naquilo que ele realmente precisa de uma ajuda. Ele precisa de mais tempo livre, ele quer mais tempo com a família. Se a gente consegue deixar claro para o cliente que ele vai ter isso com o nosso produto, a gente com certeza vai ser muito bem recompensado por isso, tá? Então eu vejo que muitos atendimentos, eles faltam isso, eles faltam de agregar mais valor. E agregar mais valor é tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? De mostrar que o nosso produto transforma, que ele resolve uma necessidade que o cliente tem, e que é claro, né? A gente não vende só um produto, a gente vende uma transformação, a gente vende uma solução que é muito mais do que um produto simples. Então essa solução, é claro, tem benefícios no curto, no médio, no longo prazo. Então, querendo ou não, quando a gente consegue deixar isso claro para o cliente, a gente consegue fechar muito mais vendas. E o verdadeiro sucesso nas vendas vem quando a gente se concentra em ajudar, educar e agregar valor de maneira personalizada para os nossos clientes. Ah, mas o que é agregar valor? Depende de cada cliente, né? Depende de entender aquele cliente, entender o que é valor para ele. Talvez valor para ele seja ter mais tempo livre, talvez valor para ele seja ter uma comida saborosa, pronta de maneira ágil.
Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil de agregar valor na vida dele, de mostrar como que o nosso produto transforma a vida dele naquilo que ele busca essa transformação. Então, em resumo, ninguém gosta de fechar um mau negócio. O cliente tem que saber que vai sair ganhando. O cliente tem que saber que o preço que ele paga é muito menor do que o valor que ele recebe. Então, fechou. A gente fez uma introdução geral aqui sobre vendas. Agora vamos falar das mensagens de maneira prática mesmo, tá? Porque aqui as mensagens, a gente sempre tem que pensar nessa questão de guiar essa venda. Então, ter essa abordagem. E aí, claro, como que a gente busca, depois da abordagem, fazer um atendimento, né? A gente busca entender o cliente. Então, a gente entende se, por exemplo, esse cliente já conhece a nossa loja. Se sim, a gente tem uma outra abordagem, né? Agora, se o cliente não conhece a nossa loja, então a gente tem que ter uma abordagem mais educativa, uma abordagem diferente daqueles que já conhecem. E essa até é uma dica extremamente valiosa para você que recebe muitos atendimentos na sua loja de maneira física. Ao invés de perguntar para o cliente, e aí, você quer uma ajuda? E quando a gente faz essa pergunta, a gente abre espaço para o cliente ter duas respostas. Sim, eu quero uma ajuda, ou não, eu não quero uma ajuda. E qual é mais comum, né? O mais comum com certeza é o não. E depois que o cliente fala não, o que a gente pode fazer? Né? A gente não pode fazer nada, o cliente já disse que não quer ajuda. Agora, se a gente muda essa pergunta para, ao invés de cliente, eu posso te ajudar? Não, esquece isso, não pergunta nunca mais. Pergunta assim, cliente, você já conhece a nossa loja? O cliente vai dizer que sim ou se não. E dependendo da resposta, a gente ainda tem um próximo passo como vendedor. Se o cliente já conhece a nossa loja, a gente pode apresentar, por exemplo, uma oferta, né? Um desconto, uma condição especial para clientes. Agora, se o cliente não conhece a nossa loja, a gente pode apresentar um desconto de primeira compra, né? Um combo mais vendido, o que as pessoas mais gostam. Então, olha como a gente mudando essa abordagem inicial, a gente consegue ter muito mais engajamento e, quem sabe, guiar essa venda de maneira mais estratégica. Tudo isso com uma pergunta simples, feita no momento certo, na hora certa. Então vamos lá, vamos falar agora da mensagem de abordagem, tá? Aqui na mensagem de abordagem, eu recomendo, tá? A gente, claro, fazer uma abordagem clara, né? Onde a gente menciona os benefícios. Então, para dar o primeiro passo em direção a refeições deliciosas, saudáveis e sem estresse na cozinha, acesse o nosso link. Acesse o nosso cardápio, acesse o nosso catálogo. Estamos aqui para ajudar a escolher o prato perfeito que vai alegrar o seu dia. Né? Responderemos em breve e até lá fique à vontade para explorar nosso cardápio e adquirir sua próxima refeição. Então aqui seria até uma mensagem padronizada que a gente pode configurar no WhatsApp Business. Não é uma mensagem que a gente precisa enviar um a um, tá? Não necessariamente. Agora, uma próxima mensagem que a gente pode enviar no 1 a 1 seria para aquelas pessoas que receberam a primeira mensagem, mas a gente notou que ainda não finalizaram uma compra. A gente busca mandar uma mensagem meio que focado, tá? Em, claro, tirar uma resposta desse cliente. Não é em fechar uma venda, porque a gente nunca vai conseguir fechar uma venda em uma única mensagem, tá? Isso é praticamente impossível. Se conseguir, me manda com essa mensagem aí que vendeu, que, caraca, funcionou demais, né? Mas é muito difícil a gente fechar uma venda com uma única mensagem. A gente sempre tem que avançar de passo em passo. Porque quando a gente faz isso, a gente também consegue agregar mais valor em cada passo e saber que se o cliente está nessa etapa aqui e não naquela, a gente tem que fazer um outro tipo de abordagem. Enquanto aqueles clientes que às vezes nunca receberam um orçamento, nunca receberam um cardápio, a gente tem que ter uma outra abordagem daqueles clientes que já receberam um cardápio, daqueles clientes que já visitaram, já perguntaram por preço, já falaram que gostaram. Então a gente sempre tem que levar isso em consideração, que quanto mais personalizado a gente for no nosso atendimento, mais resultado a gente vai ter. Então aqui a gente busca ter essa mensagem, tá, para avançar um próximo passo e nunca fechar uma venda de primeira. Se a gente troca essa perguntinha aqui, e aí, vamos comprar? A gente não vai ter nenhuma resposta, né? Porque o cliente não vai querer comprar a partir de uma mensagem. Ele vai querer, claro, avançar um passo. Isso a gente consegue, né? A gente consegue fazer o cliente avançar de passo em passo. Então, olá, cliente. Vi que você conferiu o nosso cardápio, mas não finalizou a compra. Me conta uma coisinha. Você já conhece a nossa loja e nossos produtos, ou nossos produtos? Estou aqui para ajudar a escolher a melhor opção. Então, aqui a gente busca só iniciar uma conversa com o cliente. A gente não busca fechar uma venda, tá? Porque a gente não vai conseguir fechar uma venda em uma mensagem só. A gente tem que guiar essa venda de passo em passo. Aí a gente entra uma mensagem, né? Entra com uma mensagem para aqueles que já conhecem a loja, tá? Então, como foi a sua última experiência com a To Go? Conta aqui pra gente. Deixa a gente sugerir algo especial que você ainda não provou e que vai revolucionar o seu dia a dia. Então, aqui, por exemplo, poderia ser uma mensagem, né? Onde a gente busca entender um pouquinho o cliente, mas também já apresentar os nossos diferenciais, apresentar a nossa transformação, os benefícios que o nosso cliente pode ter
conosco. Então aqui seria uma mensagem para quem já conhece. Para quem não conhece, tá? A gente busca agregar um pouco mais, né? E mencionar um pouco mais da nossa promessa, da nossa transformação, de como que a gente muda a vida do cliente. Então, para quem não conhece, é aqui que a gente tem que mandar áudio, é aqui que a gente tem que mandar vídeo, a gente tem que agregar o máximo de valor e deixar claro, né, para o cliente em especial, o quanto que o nosso produto tem de benefícios, o tanto que ele vai levar, o tanto de valor que ele vai receber com o preço que ele vai pagar. Né? Então a gente tem que sempre deixar isso claro na mente do cliente, né? De todos os benefícios que ele vai ter. Então, dê o primeiro passo para uma vida mais prática, saborosa, menos tempo na cozinha e mais tempo para você. E aí, por que não transformar hoje a sua rotina alimentar? Escolha a sua primeira refeição conosco e sinta a diferença que a To Go faz. Estamos esperando seus pedidos. Até poderia encaixar uma outra perguntinha aqui no final, né? Porque todas essas perguntas aqui são perguntas um pouquinho mais retóricas para fechar ali, né, para avançar, na verdade, na questão do desejo, para também conectar com o cliente, né? Então, cliente, imagine ter mais tempo livre. Imagine você desfrutar de refeições deliciosas e saudáveis com esse tempo livre. Então, aqui são perguntas que a gente não necessariamente quer uma resposta, tá? E sim só gerar desejo, chamar a atenção do cliente, tá? Agora, aqui, depois dessa aqui, poderia sim ter uma outra mensagem, né? E aí, cliente, o que você busca hoje? O que mais te interessou em nossos pratos, né? Então, o que mais lhe interessou? Ou, o que você busca hoje? Né? Então, a gente poderia fazer algumas perguntinhas para também continuar guiando essa venda, para também entender o potencial de fechamento do cliente, para entender o que ele busca e a gente buscar oferecer para ele a melhor opção dentro daquilo que ele busca e se casar a necessidade com o produto, com a solução que a gente tem. Então, seria, por exemplo, alguns próximos passos para quem ainda não conhece. E é normal que depois dessas mensagens aqui, muitas pessoas não fecharem a venda ainda. Isso acontece, tá? Isso vai ser o padrão, na verdade, se a gente não ter um bom atendimento. Isso é o que mais vai acontecer. Se a gente não buscar fechar essas vendas, não buscar de maneira ativa, demonstrar todo o valor agregado que o nosso produto tem. Então, sabendo que é possível que muitas pessoas vão passar por isso e ainda não vão responder, a gente tem que ter mensagens de recuperação, tá? Essas mensagens de recuperação a gente envia numa sequência para basicamente demonstrar para o cliente que a gente está ali, pronto para ajudar ele, com tudo que a gente tem a oferecer. E essas mensagens de recuperação tem um objetivo claro, né, que nada mais é do que deixar essa questão da presença bem em evidência e também sempre buscar avançar um próximo passo. Então, cada mensagem meio que tem um objetivo. É um objetivo de avançar um próximo passo na conversa com o cliente, de ter uma conversa com ele, de reiniciar essa conversa, de reengajar esse cliente, tá bom? Então essas mensagens de recuperação são extremamente importantes para isso, para recuperar os clientes que tu já tem parado aí no teu WhatsApp, que eu tenho certeza que não são poucos, né? Principalmente se tu já trabalha com marketing, tá? Então aqui a gente busca recuperar esses clientes engajados, aliás, reengajar esses clientes que estão parados no WhatsApp através de uma sequência de mensagens. Existe uma mensagem que eu gosto de enviar no dia seguinte, depois de ter recebido a abordagem, depois de ter recebido o cardápio. Olá, cliente, o que achou? Ficou alguma dúvida? Bem direto ao ponto, a gente reforça também um pouco dos nossos benefícios e, claro, deixa o link de compra, tá? Então, aqui o foco dessa mensagem é entender o cliente, entender se teve alguma dúvida, algo que impediu ele de comprar. Então, esse aqui é o objetivo, tá? Entender o cliente e avançar um próximo passo para, quem sabe, tirar essa dúvida e buscar novamente demonstrar o quanto que o nosso produto transforma a vida dele e que casa, né, com a necessidade que ele busca, tá bom? Então, fechou. Tem essa mensagem número 1, tem a mensagem número 2, que é para depois que o cliente ainda não respondeu. É comum ainda assim as pessoas não responderem essa mensagem de recuperação, mas a gente não pode desistir dessa pessoa. Porque se ela clicou no nosso anúncio, se ela demonstrou interesse a ponto de mandar uma mensagem, a gente não tem nenhum problema em mandar mais mensagens para recuperar esse interesse, tá bom? Então aqui seria uma mensagem para 2 dias seguintes daquela primeira abordagem. Oi, cliente, como vai? Sabemos que a vida é agitada e é por isso que existe a To Go. E aqui a gente busca só mostrar para o cliente que a gente está presente, que a gente está ali para ajudar ele e que a gente percebeu que faz um tempo que ele demonstrou interesse, mas que a gente ainda não teve um retorno com ele. Então aqui o nosso foco não é necessariamente em fechar uma venda, e sim mostrar a presença, mostrar que a gente está ali para ajudar. Que caso ele queira esse produto, caso ele queira essa transformação, a gente é a melhor opção. A gente está ali para ele, a gente está ali atendendo ele, a gente está ali disponível para conversar com ele. Então essa mensagem aqui tem esse objetivo, tá? De basicamente se mostrar presente para o cliente, para quando ele quiser e quando ele se sentir confortável em ter a nossa solução, a gente vai ser a melhor opção, a gente vai ser a primeira opção para ele, tá bom? Então esse é o objetivo dessa segunda mensagem.
Aqui na terceira mensagem, né, a gente busca também entender o que que falta, cliente, para a gente fechar uma venda, para a gente fechar, né, esses pratos deliciosos, o que que falta para você experimentar nossos pratos deliciosos. Então aqui a gente já busca ser um pouquinho mais direto ao ponto, porque imagina, o cliente já mandou, né, a gente já mandou uma mensagem, duas, e agora ele não respondeu essa, não respondeu a anterior, a gente já está indo para a terceira mensagem no vácuo. E aqui, a partir daqui, a gente tem que ser um pouquinho mais direto ao ponto, um pouquinho mais incisivo. Porque aqui a gente busca realmente avançar um próximo passo de maneira mais direta, de maneira mais forte também. Então, o que falta, cliente, para você vir aqui experimentar nossos pratos deliciosos e se surpreender com a qualidade que a gente oferece? O que falta, cliente, para você agendar uma visitinha aqui conosco? O que falta, cliente, para a gente se conhecer pessoalmente e eu te apresentar todos os nossos pratos deliciosos que a gente tem aqui na loja? Então, aqui o objetivo é realmente avançar um próximo passo de maneira mais direta, mais impactante também, tá? Enquanto na mensagem 5, a gente busca quebrar um pouco o padrão, né? Aqui a gente busca realmente falar para o cliente, ó, cliente, a gente ficou preocupado, né? Você mandou mensagem, mas não respondeu mais. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Então aqui a gente também busca ser um pouco mais direto e reto, né? Um pouco mais ríspido até mesmo, né? Então aqui a gente quer realmente tirar uma resposta do cliente, o que aconteceu? Né? Nesses casos, às vezes a gente pode até tirar aqui, ó. Tem problema, né, tirar ali um ponto, né, tirar uma frase, tirar um pouco, não tem problema, é um teste, querendo ou não, a gente nunca sabe o que vai dar certo até testar, até mandar essa mensagem e avaliar como vai ser o impacto dela. Ah, beleza, eu mandei essa mensagem aqui para 5 clientes, nenhum respondeu. Então, beleza, vamos fazer uma melhoria. Vamos adicionar o link, vamos tirar o link, vamos mudar a pergunta, vamos, quem sabe, personalizar um pouco mais a mensagem. Então, beleza, aqui seria uma mensagem mais direta e reta, como eu falei, e aqui seria a última mensagem, né? Então, queremos muito que você experimente. Então, boom, aqui a gente fala, né, que a gente pode até oferecer um desconto, mas o cliente tem que fechar conosco ainda essa semana. E essa seria a última mensagem. É uma mensagem meio que de última oportunidade. Cara, essa é a última oportunidade que eu vou te dar, né? Eu até consigo te dar um desconto especial na sua próxima compra, mas você tem que fechar conosco ainda essa semana. Então aqui a gente busca também mostrar uma presença. Então, cara, eu quero muito que você experimente, né? Eu tô aqui para isso, eu quero te ajudar. Então a gente tem que deixar isso claro pro cliente, que a gente tá ali para ajudar ele, para transformar a vida dele, para mostrar o quanto que o nosso produto pode casar, né, com a solução que ele busca, com a necessidade que ele busca, tá bom? E aqui a gente busca também usar uma moeda de troca, um desconto como moeda de troca. Então, cliente, eu até posso te oferecer um desconto especial, a gente não precisa mencionar qual é esse desconto, qual é esse brinde, qual é essa condição especial, mas a gente tem que usar ela como moeda de troca. A gente nunca pode dar um desconto só por dar esse desconto, não. A gente pode oferecer sim esse desconto, cliente, mas você tem que fechar conosco ainda essa semana. Então a gente busca fechar esse desconto, né, com uma condição especial, aliás, com uma condição de troca para ele receber esse desconto, senão ele não vai receber. Então, fechou. Seria mensagens para recuperar os leads parados aí no WhatsApp, que eu tenho certeza que acontece, de pessoas chegar, mandar mensagem e não finalizar a compra, e é por isso que entra essas mensagens de recuperação. E por último, tá, seria basicamente mensagens para enviar em massa. Eu tenho aqui, tá, uma mensagem já mais focada no fim do mês, né? Então, o final do mês está acabando aí, sei como é corrido. Essa mensagem a gente pode enviar em massa para os clientes que estão parados no WhatsApp e que eu também estou montando mais mensagens que eu vou deixar documentadas aqui para vocês terem acesso. Mais mensagens, às vezes, focado no início do mês, focado no Dia das Mulheres, focado no Carnaval, no Dia das Mães ou em alguma condição especial que a gente vai fazer esse mês, tá bom? Esse disparo em massa eu recomendo fazer pelo menos uma vez ou 2 vezes ao mês para todos os contatos do WhatsApp. Seja algo mais institucional, que nem essa mensagem aqui, que não menciona nenhuma promoção, ou algo mais promocional, né, que realmente menciona uma condição especial, uma condição diferenciada. Aqui eu tenho outras sugestões de mensagens rápidas, tá? Pra gente enviar, né, para enviar como disparo, na verdade, para a base de contatos do WhatsApp. Então, lançamentos, novidades que chegar na loja, um desconto relâmpago exclusivo para pedidos do site, ou às vezes um desconto exclusivo só para clientes, onde os primeiros 30 pedidos desse mês de março ganham um brinde. Ou, às vezes, uma mensagem mais personalizada, de fato, para clientes, né? Então, pega toda a base de clientes, vamos mandar algo especial para eles. Ou toda a base de novos clientes do último mês e vamos mandar uma mensagem para eles. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente busca estar presente no dia a dia do cliente. E, querendo ou não, quando a gente está presente no dia a dia do cliente, ele vai buscar nós como uma solução para os problemas dele e não outra empresa. Então, essa que é a importância de fazer essas mensagens de recuperação e estar presente no dia a dia do cliente. Porque assim, quando ele tiver essa necessidade, ele sabe que a gente vai ser a primeira opção. Então,
Então espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido trazer conceitos de vendas, trazer conceitos comerciais aí para a empresa de vocês, porque eu sei do potencial que tem isso aqui, se muito bem feito através do WhatsApp. Tenho certeza que vai gerar vendas todos os dias, tá bom? Então contem demais comigo para tudo que precisar relacionado ao WhatsApp, marketing e vendas. Esse que é o foco aqui.